Tudo começou com uma carta. Uma carta real, escrita à mão, sem remetente, que chegou dentro de um envelope amarelado, com marcas de água e um leve cheiro de mofo, como se tivesse sido esquecida por décadas no fundo de alguma gaveta. O que me intrigou foi o que estava escrito. Apenas uma frase no centro da folha. Santa Iria, 1996. Não pergunte, não volte lá, não ouça. Nada mais. Nenhuma assinatura, nenhum contexto, nada. A princípio ignorei, mas aquela frase grudou na minha cabeça de um jeito estranho, como se tivesse sido escrita especialmente para mim. Comecei a buscar por Santa Iria na internet e não encontrei quase nada. Um nome vago mencionado em registros geográficos antigos, sem fotos, sem histórias. Até que depois de vasculhar arquivos de jornais regionais digitalizados, encontrei uma nota minúscula publicada em junho de 1996. Santa Iria evacuada após alerta de risco geológico. A Defesa Civil declarou a área como inabitável. População transferida em 24 horas. E mais nada, nenhuma cobertura posterior, nenhum depoimento, nenhuma imagem da evacuação, tudo parecia ter sido silenciado. Foi aí que decidi ir até lá. Peguei meu carro, um mapa impresso com coordenadas aproximadas que encontrei em um fórum obscuro, e segui em direção ao interior de Santa Catarina. A estrada que levava à suposta localização da vila era quase esquecida, cercada por árvores densas e mato fechado, com trechos onde o asfalto simplesmente desaparecia. No caminho, parei em alguns comércios e postos de gasolina para perguntar sobre Santa Iria, mas as reações foram sempre as mesmas. Olhares desconfiados, silêncios, longos sorrisos forçados. Um senhor, com olhos fundos e mãos trêmulas, murmurou: "Se ainda estiver lá, não entre depois do pôr do sol." Não tive coragem de perguntar o que ele queria dizer com aquilo. Quando cheguei ao ponto indicado no mapa, quase virei o carro e voltei. A vegetação era tão densa que parecia estar tentando esconder algo. Mas havia ali, quase escondida entre as árvores, uma placa de ferro caída no chão, com letras apagadas pelo tempo. Me agachei, limpei a ferrugem com as mãos e li: "Bem-vindo a Santa Iria." A partir dali, o silêncio era tão absoluto que até meus passos pareciam gritar. Nenhum pássaro, nenhum vento, nenhum som. E foi ali, naquela estrada esquecida, com o coração acelerado e a sensação de estar sendo observado, que eu percebi: aquela vila não queria ser encontrada. Entrei com o carro devagar pela antiga estrada de paralelepípedo que levava à vila. A mata parecia mais fechada a cada metro percorrido, como se a própria floresta tivesse avançado sobre Santa Iria com o passar dos anos, tentando engolir o que sobrou daquele lugar. O mato alto arranhava a lataria e os galhos pendiam tão baixo que precisei reduzir a velocidade quase até parar. Por um momento, achei que tinha pego o caminho errado, até avistar uma curva à direita, onde surgiram as primeiras estruturas abandonadas. Postes de luz tortos, enferrujados, com os fios pendendo como laços enforcados. Uma guarita com os vidros estilhaçados e uma velha placa de madeira com letras quase ilegíveis que parecia dizer Escola Municipal de Santa Iria. Estacionei ali mesmo, desci do carro e fui tomado por um frio repentino. Mesmo com o sol ainda alto no céu, um silêncio estranho, espesso, pairava sobre tudo. Nenhum animal, nenhum inseto. A sensação era de que a vila inteira prendia a respiração, como se esperasse para ver se eu iria mais longe. Caminhei até a escola, empurrando com dificuldade a porta que rangia como se não fosse aberta há décadas. O interior estava repleto de carteiras enferrujadas e quadros cobertos por poeira. No chão, folhas secas e cadernos embolorados contavam histórias paradas no tempo. Peguei um dos cadernos e li o nome escrito com lápis quase apagado: Lucas da Silva, 4ª série, 1996. A última anotação era uma redação inacabada. Se eu pudesse fugir de Santa Iria, levaria.
e nada. Mas aquilo me deu um arrepio profundo. Saí da escola e comecei a explorar os arredores. Havia casas, algumas de madeira já podres, outras de alvenaria, cobertas por musgo, janelas abertas como olhos vazios. Em cada porta parecia haver uma história congelada. Em uma delas, encontrei roupas no varal, já enrijecidas pelo tempo. Em outra, uma mesa posta com pratos ainda no lugar, talheres enferrujados, copos com o fundo escurecido por anos de abandono. Tudo indicava que as pessoas haviam partido às pressas, como se tivessem sido arrancadas dali por alguma força invisível. O chão de terra ainda exibia marcas do que pareciam ser pegadas, misturadas com trilhas de arrasto e algo que me chamou a atenção. Símbolos riscados com carvão ou fuligem nas paredes internas das casas, todos diferentes, mas que pareciam seguir um padrão, como se tivessem sido desenhados por pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito. Enquanto registrava mentalmente todos os detalhes, ouvi o primeiro som desde que cheguei. Um estalo seco vindo da mata atrás de mim. Virei imediatamente, mas não vi nada. Apenas o caminho de onde tinha vindo, envolto agora em uma neblina fina que começava a se formar. Voltei para o carro para pegar a lanterna, pois a luz do sol já começava a se inclinar no céu. Era estranho, como o tempo parecia correr mais rápido ali. Ainda eram 4 da tarde, mas a sombra das árvores já se estendia como dedos sobre a estrada. Continuei explorando e encontrei o que parecia ser o antigo centro da vila. Uma pequena praça, circular com uma igreja ao fundo. No centro havia um chafariz seco e ao redor bancos cobertos por folhas, como se ninguém tivesse se sentado ali em décadas. O portão da igreja estava entreaberto, rangendo com o vento suave que começava a soprar. Ao entrar, senti o ar mudar. Um cheiro de madeira molhada e velas derretidas pairava no ambiente. O altar ainda estava montado, mas o crucifixo estava virado de cabeça para baixo. As janelas estavam cobertas com tábuas por dentro, impedindo que qualquer luz externa entrasse. E foi ali que encontrei algo que não fazia sentido. Atrás do altar havia uma porta de madeira com trancas reforçadas, e do outro lado, marcas de unhas arranhadas na madeira, como se alguém ou algo tivesse tentado sair de lá desesperadamente. Na lateral da porta, em letras riscadas com força, estava escrito: "Se ouvir o som, não siga, não fale, não pare." Senti um calafrio tão intenso que minhas mãos começaram a tremer. Saí dali imediatamente. A vila parecia estar escurecendo rápido demais. O céu, antes claro, agora tingia-se de um cinza profundo e o ar parecia pesado, carregado de algo que não dava para explicar. Olhei para trás uma última vez antes de retornar ao carro. E foi então que percebi que as luzes de uma das casas estavam acesas. Uma casa que, até minutos antes, estava completamente vazia. Congelei por alguns segundos diante daquela visão impossível. A casa no fim da rua, a mesma que eu havia explorado momentos antes, com os móveis revirados e cheiro de abandono, agora exibia uma luz tremeluzente na janela da frente, como se alguém tivesse acendido um lampião ou uma vela grossa. Não havia poste de luz funcionando, não havia energia elétrica conectada. Aquilo não fazia sentido. Por um instante, me questionei se a claridade não era apenas reflexo do sol poente, mas logo percebi que a luz pulsava com uma frequência viva, suave demais para ser natural. Olhei ao redor. A vila permanecia deserta, mas a neblina havia se adensado, encobrindo os limites da estrada por onde vim. Um vento frio começou a soprar do norte, e um som sutil, quase imperceptível, parecia vir com ele. Uma espécie de zumbido grave, como o eco de uma máquina subterrânea funcionando sob toneladas de terra. Aquilo fazia meu estômago revirar. Contra meu instinto, me aproximei da casa lentamente.
Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão sugasse a energia das pernas. A porta da frente estava entreaberta e, pela fresta, vi a luz oscilando lá dentro. Empurrei com cuidado, fazendo o mínimo de ruído possível. O interior estava completamente diferente de antes. Os móveis estavam alinhados, limpos, e havia uma chaleira sobre o fogão de ferro, soltando vapor com um chiado contínuo. Na sala, uma mesa posta com 2 pratos, talheres e uma jarra de vidro com algo escuro dentro. A cena era tão viva, tão recente, que por um momento senti que estava invadindo o lar de alguém que acabara de sair para buscar lenha. Mas ali não havia cheiro de comida, nem som de passos. Apenas o chiado da chaleira e aquele zumbido grave, vindo de algum lugar distante, como se estivesse mais forte ali dentro. Um detalhe me arrepiou por completo. Acima da lareira pendia um quadro com a imagem de uma família. Pai, mãe e 2 crianças pequenas, todos com os rostos borrados como se tivessem sido apagados ou queimados de propósito. A tinta ao redor das cabeças estava estufada, rachada, como se algo tivesse fervido por trás do vidro. Recuei devagar, voltando à porta, quando senti um estalo sob meus pés. Olhei para baixo e vi um brinquedo de corda, um pequeno macaquinho de lata com pratos nas mãos. Girei a cabeça e percebi que ele não estava ali quando entrei. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a bater os pratos sozinho, ritmado, como se tivesse sido ativado por alguém invisível. O som metálico ecoou pela casa com força, e naquele exato instante a chaleira parou de chiar e a luz da vela se apagou. Fiquei no escuro total. Um estalo mais forte soou no andar de cima, como o rangido de tábuas sob o peso de pés descalços. Saí correndo da casa, sem olhar para trás, com a certeza de que se permanecesse ali por mais um segundo, algo me alcançaria. O ar do lado de fora estava ainda mais denso, e o céu, agora tingido de roxo profundo, não deixava ver nem as nuvens, nem a lua. Corri até o carro, trancando as portas assim que entrei, mas ao tentar ligar o motor, ouvi outro som. Um som diferente. Não vinha da floresta, nem do céu, nem de qualquer lugar que eu conseguisse identificar. Era como um canto longínquo, masculino e gutural, repetindo frases em uma língua que eu nunca ouvi, mas que causava uma pressão absurda nos meus ouvidos. Tapei os ouvidos instintivamente, mas o som parecia continuar dentro da minha cabeça. Comecei a sentir pontadas na nuca e os olhos lacrimejarem. Fechei os olhos com força e respirei fundo até aquilo cessar, ou pelo menos parecer cessar. Quando voltei a abrir os olhos, percebi que os vidros do carro estavam completamente embaçados por dentro, como se alguém tivesse respirado pesadamente contra eles. Escrevi com o dedo no vidro frontal para tentar limpar a visão e vi, do lado de fora, a figura de alguém em pé, parado, olhando para mim a menos de 2 metros. Não dava para ver o rosto, mas era uma silhueta alta, magra, imóvel, com um tipo de manto longo que tremulava levemente com o vento. Dei partida no carro, mas ele apenas tossiu e morreu. Tentei de novo, mais uma, e na terceira vez o motor engasgou e pegou, vibrando fraco. Quando olhei novamente para a frente, a figura não estava mais lá. Saí da vila o mais rápido que consegui, guiando às cegas pela estrada de volta, com os faróis cortando a neblina e o coração martelando no peito. Só parei de dirigir quando cheguei a um posto 20 quilômetros adiante, já tarde da noite. E ali, enfim, consegui respirar. Mas minha paz durou pouco. Ao olhar para o retrovisor, percebi que o símbolo que vi nas paredes das casas de Santa Iria agora estava riscado com o dedo no vidro traseiro do carro. Fiquei parado no posto por quase 1 hora, dentro do carro, tentando entender o que tinha acontecido, olhando repetidamente para o símbolo riscado no vidro traseiro. Era o mesmo desenho que aparecia nas paredes das casas em Santa Iria, como
Uma espiral quebrada com traços que se cruzavam no centro, e mesmo sem saber seu significado, aquilo me dava uma sensação horrível, como se fosse uma marca deixada para me rastrear. Saí do carro para tentar limpar o vidro por fora, mas o traço estava do lado de dentro, feito com o dedo embaçado, exatamente como eu tinha escrito no para-brisa. Só que eu nunca toquei a parte de trás. Entrei no posto, pedi um café forte e tentei puxar conversa com o frentista, um rapaz de uns 20 e poucos anos que me olhou estranho quando mencionei Santa Iria. Ele fingiu não saber do que se tratava, mas ao perceber que eu não ia insistir, apenas disse algo enigmático. Tem lugar que não quer ser lembrado, moço. É melhor deixar apagado. Voltei para o carro com aquela frase na cabeça e, mesmo cansado, não consegui dormir naquela noite. Fiquei em um hotel de beira de estrada, onde os ruídos do ventilador de teto e das paredes finas me acompanharam até o amanhecer, mas nenhuma luz artificial parecia ser suficiente para afastar o que estava comigo desde Santa Iria. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. De volta à minha cidade, notei pequenos ruídos em casa durante a madrugada, como estalos de madeira, sussurros abafados, passos lentos que cessavam quando eu me levantava da cama. Tentei atribuir a minha imaginação ao cansaço ou ao trauma do que vi naquela vila, mas havia mais. Sonhos estranhos começaram a me assombrar. Eu me via caminhando de novo pelas ruas da vila, mas tudo estava diferente. As casas estavam inteiras, o céu era vermelho como sangue fresco, e no centro da praça, um grupo de pessoas ajoelhadas murmurava em uníssono, como se estivessem rezando, mas em uma língua gutural e incompreensível. Quando eu me aproximava, todos levantavam a cabeça ao mesmo tempo e me olhavam com olhos brancos, sem pupilas. Acordava sempre suando, com dor de cabeça e um zumbido baixo nos ouvidos que durava alguns minutos antes de desaparecer. Certa noite, ao abrir os olhos de madrugada, vi uma silhueta parada ao lado da minha cama, a mesma que tinha aparecido na estrada da vila. Quase não conseguia me mexer, preso entre o sono e a vigília, mas tive certeza de que ela estava lá, observando. Pisquei e sumiu, como se tivesse se desfeito com a escuridão. A partir daquele momento, comecei a notar outras mudanças. Meu relógio de parede parou exatamente às 3:07 da manhã. E sempre que eu o ajustava, ele voltava a parar nesse mesmo horário na noite seguinte. Espelhos começaram a embaçar sem motivo, mesmo sem umidade. Luzes piscavam. Vizinhos comentaram que me viram conversando sozinho no quintal, mas eu não lembrava de nada disso, até que algo aconteceu que não pude mais ignorar. Uma manhã, ao acordar, encontrei no chão da sala um envelope idêntico ao que recebi antes de ir até Santa Iria. Dentro, apenas uma folha com o mesmo símbolo espiralado. E atrás, uma frase que gelou meu sangue. Você ouviu. Agora eles sabem. Quem eram eles? Por que o símbolo parecia seguir comigo? Voltei às minhas anotações, mapas, rabiscos e todas as lembranças daquela viagem. Tentei localizar qualquer fonte oficial que falasse sobre a evacuação, mas tudo parecia ter sido removido da internet. Nenhuma matéria, nenhuma nota oficial, nada. Liguei para o cartório da cidade mais próxima da vila e pedi documentos antigos sobre Santa Iria, mas o atendente hesitou e me pediu que aguardasse. 2 dias depois, recebi um envelope sem remetente, com cópias de um documento de 1996, uma ordem de interdição sanitária, assinada por uma autoridade estadual cujo nome estava coberto com tinta preta. O motivo da evacuação? Um colapso comportamental coletivo de origem desconhecida. A vila foi esvaziada em 24 horas, sob escolta, e os moradores foram realocados com registros novos em cidades distantes. Todos assinaram um termo de confidencialidade vitalício. Ninguém jamais falou sobre o que houve. Uma cláusula me chamou a atenção.
Caso alguém volte ao perímetro interditado, o vínculo será reativado. Eu havia cruzado uma linha invisível. Comecei a me perguntar se aquilo que eu vi ou ouvi lá dentro não era apenas um fenômeno, mas uma entidade, algo que precisava de uma âncora, de um corpo para atravessar. E que talvez, naquela noite, quando ouvi o som pela primeira vez, tenha deixado algo entrar, não só na vila, mas dentro de mim. A sensação de que algo havia atravessado comigo aquela estrada se tornava mais concreta a cada dia. Eu não era mais o mesmo. Não apenas por dentro, no modo como dormia mal ou me assustava com sombras, mas também por fora. Meus olhos passaram a doer com a luz forte, meus ouvidos pulsavam em silêncio absoluto, como se ainda estivessem ouvindo o zumbido que ecoava naquela vila esquecida. Os espelhos começaram a me trair. Meu reflexo às vezes se movia com atraso ou me observava tempo demais, como se tivesse vontade própria. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto me encarava no banheiro, vi minha imagem sorrir antes que eu o fizesse. Quebrei o espelho naquele momento, e mesmo com os cacos no chão, continuava vendo aquele sorriso nos estilhaços. Sabia que estava em declínio, mas parte de mim precisava entender o que havia sido desencadeado. Relembrei da porta trancada na igreja e da mensagem entalhada na madeira. Decidi procurar arquivos físicos, longe da internet. Voltei até o centro histórico de Lages, onde havia uma pequena fundação que guardava registros de vilarejos e distritos desativados. Após horas, revirando caixas mofadas, encontrei um dossiê com o nome Área Restrita 17, Santa Íria. Nele havia mapas antigos da vila, croquis das casas e um relatório com data de 22 de junho de 1996. O documento narrava a chegada de um grupo da Defesa Civil após um chamado de emergência feito por um médico local. Segundo ele, cerca de 70% dos moradores haviam desenvolvido um quadro súbito de alucinação auditiva coletiva. Todos relatavam ouvir o mesmo som, uma melodia baixa, monótona, sem origem aparente. Os moradores começaram a apresentar comportamento incomum. Alguns fugiam para a mata durante a noite e não eram mais vistos. Outros passavam horas em posição fetal, murmurando palavras em um idioma desconhecido. Alguns arrancaram os próprios tímpanos com objetos pontiagudos. E havia um padrão ainda mais alarmante. Todos que resistiam ao som por mais de 7 noites desapareciam. O relatório foi interrompido bruscamente com uma anotação à mão. Eles não suportam o silêncio absoluto. É nele que a música entra. Uma frase sem explicação, escrita com caligrafia tremida e abaixo dela um símbolo. O mesmo que aparecera no vidro do meu carro e nas casas da vila. Aquilo era uma assinatura. Um ritual, um aviso. Comecei a suspeitar que aquele som não era só um fenômeno, mas um chamado. Algo que se mantinha adormecido, embaixo da vila ou dentro de seus antigos moradores e que precisava de ouvintes para continuar existindo. Talvez por isso tenham evacuado Santa Íria, não para proteger os moradores, mas para conter o som. E agora eu tinha me tornado mais um elo dessa corrente. De volta em casa, coisas começaram a acontecer em sequência. Minha geladeira amanheceu com a mesma espiral gravada no gelo interno. Meus livros se abriam sempre na mesma página. Todas as frases pareciam girar em torno de vazio, ressonância e voz ancestral. Passei a dormir com tampões de ouvido, mas o som continuava lá, abafado, sutil, como um grilo que canta dentro da mente. Em uma manhã, acordei com uma carta deixada na soleira da porta, manuscrita com letras irregulares. Nela apenas, ainda há tempo. O som não é completo, falta uma peça. Junto à carta havia uma fotografia antiga, sépia, mostrando a praça central da vila nos anos 60. Entre as dezenas de rostos, havia um rosto que me fez gelar. Era o mesmo que vi do lado de fora do carro naquela noite.
O homem magro de manto escuro, parado na ponta da multidão, olhando diretamente para a câmera, enquanto todos os outros olhavam para o padre. E ao redor dele, sutilmente desenhada nas pedras da praça, a espiral. Entendi então que ele estava lá muito antes da evacuação, que talvez ele estivesse lá desde sempre. Decidi voltar. Não havia mais como fugir. Santa Iria me chamava. De volta não por curiosidade, mas porque eu fazia parte do que foi deixado para trás. Preparei a viagem em silêncio, sem avisar ninguém. O plano era simples: retornar, entrar na igreja, abrir a porta trancada, ver o que estava escondido, entender. Mas algo me dizia que ao fazer isso não haveria retorno. Eu sabia que desta vez não seria apenas observador. Desta vez seria ouvido. A estrada até Santa Iria parecia ainda mais deserta do que da primeira vez. Nenhum carro cruzou meu caminho. Nenhuma alma viva nas cidades vizinhas me questionou ou me deteve. Era como se o mundo ao redor da vila também tivesse esquecido sua existência, como se o tempo tivesse se curvado ao redor daquele espaço, evitando tocá-lo novamente. Ao chegar à entrada, percebi que a vegetação parecia ter recuado, como se abrisse caminho para minha passagem. A placa caída ainda estava ali, mas agora limpa, como se alguém a tivesse desenterrado e lavado durante a noite. Estava erguida novamente, de pé, cravada no chão, com letras que brilhavam sob a luz do fim da tarde. Bem-vindo de volta, Eduardo. Eu não havia contado meu nome a ninguém. A partir dali, cada passo parecia parte de algo coreografado. As folhas do chão não estalavam mais. O ar estava parado, denso, como o interior de uma capela selada por décadas. As casas pareciam mais vivas, cortinas ondulavam nas janelas, sombras passavam por trás dos vidros, portas rangevam lentamente como se alguém tivesse acabado de entrar ou sair. Eu sabia que não estava sozinho. E o mais perturbador, agora eu não tinha medo. Caminhei direto até a praça central, onde o chafariz seco parecia recém-restaurado, como se nunca tivesse deixado de funcionar. A igreja, no entanto, estava exatamente como antes, escura, silenciosa, com o crucifixo ainda virado de cabeça para baixo. Mas havia algo novo. Sobre os bancos de madeira, haviam sido dispostos pequenos objetos. Pertences pessoais, todos, antigos, um relógio de bolso, um véu de noiva amarelado, uma boneca de pano com os olhos costurados, um broche com o mesmo símbolo em espiral. Em cada banco, um item diferente, como uma oferenda. Caminhei pelo corredor central com passos pesados, ouvindo meu coração bater nos ouvidos, e me aproximei do altar. A porta trancada atrás dele ainda estava lá, mas agora sem cadeado. As marcas de unhas continuavam visíveis e, acima delas, uma nova inscrição havia sido entalhada: "Você já está do outro lado." Encostei a mão na maçaneta fria. A madeira tremeu levemente ao toque, como se pulsasse. Respirei fundo e empurrei devagar. A porta rangeu, revelando uma escadaria estreita que descia para as profundezas da igreja. Um cheiro de terra úmida e ferro oxidado tomou minhas narinas, e a luz de minha lanterna pareceu enfraquecer ao cruzar aquele limiar. Desci degrau por degrau até que o som retornou. Primeiro como um zumbido distante, depois como uma melodia baixa, dissonante, que se repetia em ciclos, com notas quebradas e ruídos que pareciam vozes distorcidas tentando formar palavras. O som parecia vir de todos os lados, como se o próprio espaço vibrasse em resposta à sua presença. No fim da escada, um corredor estreito e circular se abria, com paredes revestidas de pedra antiga, marcadas com inscrições que giravam em torno da espiral. Caminhei por ele até chegar a uma câmara octogonal, onde 7 pessoas estavam sentadas em círculo, todas de cabeça baixa, imóveis, vestidas com roupas que pareciam saídas de outra época. No centro,
uma pedra negra com fissuras vermelhas, latejando como se tivesse um coração batendo dentro. Ao me ver, uma das figuras levantou a cabeça. Era o homem de manto escuro. Pela primeira vez, vi seu rosto com clareza, pálido, com olhos opacos, sem íris, e a pele marcada por símbolos em baixo relevo que pareciam pulsar sob a luz fraca. Ele sorriu, não com os lábios, mas com a presença. Uma onda de calor percorreu meu corpo, e então ouvi a voz, não dele, mas dentro de mim. Uma voz que não usava palavras, mas me mostrava imagens, memórias de vidas que não eram minhas, de rituais que atravessaram gerações, de vilas que surgiam e desapareciam, em ciclos, todas marcadas pelo mesmo símbolo, todas contaminadas pelo mesmo som. A voz me disse que Santa Iria era apenas uma das portas, que o som era uma frequência esquecida, anterior à linguagem, à humanidade, um chamado para despertar algo que dormia sob a terra desde antes da primeira civilização, e que agora, através de mim, a espiral havia encontrado um novo condutor. Uma das pessoas do círculo se levantou lentamente, caminhou até mim e colocou um medalhão pesado no meu pescoço, com a pedra negra no centro. Eu não me movi. Não resisti. Sabia que, de alguma forma, aquilo já havia sido decidido. Quando a pessoa voltou ao seu lugar, o som se intensificou até meu corpo vibrar inteiro, meus dentes rangerem e minha visão apagar por completo. Desmaiei ali ao pé da pedra. A última imagem antes do escuro total foi a espiral se formando dentro dos meus olhos. Quando recobrei a consciência, tudo parecia suspenso, como se o tempo entre o desmaio e o despertar tivesse sido apagado, como se eu não tivesse dormido, mas apenas sido desligado por completo. A escuridão ainda dominava a câmara, mas havia uma luz tênue que agora emanava da pedra no centro, como se respirasse, pulsando em um ritmo que imitava batimentos cardíacos. Olhei ao redor e percebi que estava sozinho. As 7 figuras haviam desaparecido. Não havia passos, não havia ecos, apenas o som, aquele mesmo zumbido grave que agora parecia mais próximo, mais íntimo, como se minha própria mente o estivesse gerando. Levantei com dificuldade. Meu corpo estava frio e úmido e a pedra pendurada em meu pescoço parecia pesar mais do que antes. Quando toquei sua superfície, senti algo que não era só físico, uma vibração que subia pelos meus dedos, atingia meus braços e se espalhava até o centro do meu peito, como se a pedra tivesse se enraizado dentro de mim. Subi as escadas da igreja cambaleando, com as pernas fracas, a cabeça girando, e percebi que havia algo estranho com a luz do lado de fora. Quando empurrei a porta, fui cegado por um brilho, pálido e irregular, diferente da luz do sol. O céu acima da vila estava coberto por uma névoa leitosa que iluminava tudo como se fosse um entardecer eterno. O relógio da torre da igreja marcava 3:07, o mesmo horário em que meu relógio de parede parava todas as noites. A vila parecia congelada nesse momento único, onde nada se movia. As árvores não balançavam, as sombras não mudavam, e o ar parecia estagnado. Caminhei pelas ruas em silêncio, com a estranha sensação de que eu estava em um lugar familiar, mas diferente, como se tivesse cruzado uma versão paralela de Santa Iria, onde tudo permanecia imóvel, mas observador. As janelas das casas estavam abertas, e por trás delas eu via rostos, pálidos, imóveis, olhando fixamente para mim, sem piscar, sem respirar, como bonecos esquecidos num cenário teatral. Não eram hostis, apenas esperavam. Continuei andando até chegar à praça central. O chafariz agora jorrava uma água escura e espessa, que não fazia barulho ao cair, como se o próprio som fosse absorvido por ela. No centro da praça havia um pedestal de pedra com uma marca idêntica à do meu medalhão, e ao lado uma inscrição entalhada:
Você agora escuta. Você agora pertence. Me ajoelhei ali, não por escolha, mas por necessidade. Meu corpo cedia, sem que eu entendesse por quê. E nesse momento, percebi algo que me aterrorizou mais do que qualquer visão ou som. O símbolo não estava apenas no medalhão ou nas casas, ou nas paredes da igreja. Ele agora estava em minha pele. Quando levantei a manga da camisa, vi a espiral marcada em meu braço, vermelha como brasa, como se tivesse sido queimada em carne viva. Era recente e pulsava junto com a pedra. Senti um gosto metálico subir pela garganta e quando cuspi no chão, a saliva era escura. Meus olhos ardiam com a névoa e tive a sensação de que o céu me observava. Voltei à igreja, tentando refazer meus passos até a câmara subterrânea, mas ela havia desaparecido. O altar estava intacto, sem porta, sem escada, sem sinais, de que um dia houvera algo ali. Era como se tudo tivesse sido apagado ou escondido, agora que eu já havia sido iniciado. O som não cessava, mas se tornara familiar, quase reconfortante. Como um canto de embalar antigo, que eu nunca ouvira antes, mas que de alguma forma reconhecia. Percebi que não conseguia mais lembrar do rosto da minha mãe, nem do meu endereço, nem do meu nome completo. Era como se minha mente estivesse sendo reescrita pedaço por pedaço, para acomodar algo maior, mais antigo, mais essencial. Quando tentei sair da vila, o caminho pela estrada de terra estava coberto por neblina tão densa que os faróis do carro não penetravam mais de 1 metro à frente. A bússola que carregava girava sem parar. O GPS mostrava apenas uma tela preta. Não havia sinal, não havia satélites, não havia direção. A vila não me deixaria sair. Não ainda. Fui forçado a voltar para a antiga escola, onde encontrei uma lousa limpa, mas com a frase escrita a giz, recém-riscada, ainda soltando pó. Volte ao centro. O som precisa completar o ciclo. Era uma instrução, um comando, ou talvez um aviso. Eu não sabia mais se o que habitava Santa Iria era uma entidade, uma força da natureza ou uma consciência antiga. Mas sabia que agora ela usava minha mente para respirar e meu corpo para andar. E o que antes era um som distante, agora se tornava uma voz nítida, uma voz que dizia: você será o próximo a chamar. Passei horas andando em círculos por Santa Iria, sem perceber o tempo passar, como se estivesse preso em um ciclo contínuo, uma repetição infinita de ruas que se dobravam sobre si mesmas, mudando sutilmente cada vez que eu as atravessava. A cada volta, um novo detalhe se manifestava. Uma janela que antes estava fechada aparecia entreaberta. Uma porta que não existia surgia em uma casa que eu já havia visto. E sombras projetadas por uma luz inexistente se estendiam por caminhos, onde os postes de luz jamais funcionaram. Tudo aquilo parecia encenar algo. Uma espécie de ritual de repetição, como se a vila se preparasse para um momento final. Algo que se repetia desde 1996, ou talvez desde muito antes. Entrei novamente na antiga escola, guiado pela sensação de que algo ali me esperava. As salas de aula estavam limpas, organizadas, como se fossem usadas ainda hoje, mas nenhum som humano ecoava. Havia um quadro de avisos no corredor, repleto de fotos antigas, rostos de crianças sorrindo, professores, eventos escolares. Mas em cada fotografia, alguém havia riscado os olhos com uma caneta preta. Todos, sem exceção. E entre essas fotos, encontrei uma imagem que me fez gelar. Era uma turma de 1995, com uma faixa que dizia encerramento do ano letivo. Em pé, ao lado das crianças, estava o mesmo homem de manto escuro, com a mão sobre o ombro de um menino de cabelo claro. O homem sorri, mas todos ao redor pareciam petrificados, como se soubessem que aquilo não era uma celebração, e sim uma despedida.
Atrás da foto havia uma anotação escrita com letras trêmulas. Eles voltam quando o som encontra um condutor. Na biblioteca da escola, entre estantes cobertas de poeira, achei um caderno velho com a capa de couro e páginas amareladas. Não havia nome, apenas datas. Era o diário de alguém que morou ali até os últimos dias da vila. Os relatos começavam normais: plantações, chuvas, festas religiosas. Mas, com o passar das páginas, os textos ficavam desconexos, cheios de frases repetidas e símbolos desenhados entre as linhas. O autor dizia que começou a ouvir um canto todas as madrugadas às 3h07, sempre vindo da direção da igreja, e que cada dia mais pessoas da vila passavam a cantar também, mesmo dormindo. Crianças começaram a desenhar espirais nos cadernos, sem saber por quê. Adultos cavavam buracos no chão de madrugada, em transe, murmurando em uma língua morta. E então, os sumiços começaram. Primeiro um cachorro, depois um bebê, depois uma senhora da esquina, vista pela última vez parada diante da escola, olhando fixamente para o céu. Ninguém falava sobre isso. Apenas continuavam vivendo, obedecendo, esperando o ciclo completar. Na última página, uma única frase. Se você leu isso, você já está ouvindo também. E eu estava. O som agora era constante, como uma flauta enterrada no fundo do crânio, tocando uma melodia dissonante que vibrava por todo o meu corpo. Quando fechei os olhos, vi imagens de lugares que nunca visitei. Cavernas em desertos distantes, templos soterrados no gelo, altares esquecidos no fundo do oceano, todos com a mesma espiral entalhada, todos conectados por aquele som. Percebi que Santa Iria não era única. Era apenas um dos pontos onde o véu entre os mundos se rompeu. O som precisava de ouvintes, precisava de corpos, e a cada novo ciclo, mais pessoas se tornavam receptores. Comecei a entender que os moradores da vila não desapareceram. Eles haviam sido absorvidos, fundiram-se ao som, ao símbolo, aquilo que estava por trás de tudo. Não morreram, tornaram-se parte de algo maior. E eu também estava sendo moldado lentamente para me juntar a eles. Meus pensamentos deixaram de ser só meus. Às vezes, acordava de pé em algum ponto da vila, sem saber como fui parar ali. Outras vezes, falava em voz alta palavras que não compreendia. Naquela noite, deitado no chão da escola, sonhei com todos os rostos apagados das fotos. E eles me chamavam um por um pedindo que eu abrisse o som. Quando perguntei como, apontaram para meu peito. Acordei com a pedra do medalhão brilhando em vermelho. E então compreendi. Eu era o próximo portal. E quando a espiral brilhasse por completo, algo passaria por mim. Naquela madrugada, quando a pedra do medalhão finalmente brilhou com intensidade total, entendi o que significava abrir o som. Não era ouvir com os ouvidos, nem produzir com a boca, mas sim deixar que ele se tornasse um órgão dentro de mim, pulsando junto ao coração, vibrando nas células como um código que reorganizava tudo o que eu era. O ar ao meu redor parecia estar em colapso, com camadas sobrepostas de realidade se fundindo em uma névoa densa que tremeluzia como água ao sol. Saí da escola e encontrei a vila completamente diferente. Não destruída, mas reconfigurada. As casas estavam todas acesas, portas abertas, como se seus antigos moradores estivessem de volta. Mas não havia um som sequer de passos ou vozes. Apenas o zumbido crescente, agora ritmado, melódico, como um canto coral vindo de dentro da terra. O céu, antes pálido, agora tinha uma rachadura escura que se estendia como uma fenda na própria noite, e dela escorriam fragmentos de luz negra que flutuavam devagar sobre a vila. Em cada fragmento, imagens dançavam, rituais antigos, pessoas
se ajoelhando em diferentes cantos do mundo, sempre ao redor de uma espiral desenhada no chão, sempre às 3h07 da madrugada. A vila inteira parecia responder a um comando invisível. As janelas piscaram como olhos, os postes estalaram como ossos e as portas bateram em uníssono como um tambor. Quando olhei para minha pele, vi que as espirais se multiplicavam. Estavam nos braços, no pescoço, nas costas, como tatuagens vivas ardendo sob a carne como brasas molhadas. Meus olhos doíam, mas não por causa da luz. Doíam porque viam demais. Via o passado e o presente ao mesmo tempo. Via o padre que tentou trancar a porta da igreja e falhou. Via a primeira criança que ouviu o som e começou a desenhar a espiral. Via os soldados que chegaram em 1996 e foram engolidos antes mesmo de entender o que estavam enfrentando. Vi os moradores sendo absorvidos pelo som, um por um, tornando-se parte de uma estrutura que não precisava de corpos, apenas de ouvintes. A espiral não era um símbolo, era um mecanismo, um código, um portal em si mesma. E agora que eu havia completado a minha, a vila estava pronta. Caminhei até o centro da praça, onde a pedra octogonal surgira novamente, como se tivesse emergido do solo. A mesma que vi na câmara subterrânea. Ao redor dela, 7 figuras de manto estavam de pé, imóveis, como da primeira vez. Mas agora eu reconhecia seus rostos. Eram os desaparecidos da vila. Estavam vivos, mas não mais humanos. Seus olhos eram espelhos negros, suas bocas fechadas, e mesmo assim eu ouvia suas vozes dentro de mim. Elas cantavam, não com palavras, mas com imagens, pulsos mentais que me mostravam o que viria. Um 8º lugar havia sido aberto no círculo, e eu sabia que era meu. Me aproximei, e nenhum deles se moveu. Apenas a pedra reagiu, vibrando com intensidade. Quando encostei minha mão sobre ela, a espiral em meu peito se acendeu com força, e tudo ao meu redor começou a girar. As casas derreteram em formas sem estrutura. O céu foi consumido por uma claridade que não cegava, mas invadia, e minha consciência foi arrancada do corpo como névoa de um espelho quebrado. Por um momento vi tudo de fora. Vi Santa Iria como um ponto pulsante num mapa de dezenas de vilas marcadas pela mesma frequência. Vi outras pessoas como eu, em lugares distantes, despertando ao mesmo tempo. E então, ouvi o som final. Não era alto, não era ameaçador, era inevitável. O tipo de som que sempre existiu, mas que a mente humana recusa compreender, como se fosse o eco do primeiro pensamento do universo, a vibração original que criou tudo e agora voltava para reclamar o que era seu. Quando retornei ao meu corpo, não estava mais sozinho. Algo estava dentro de mim e não lutava contra minha vontade. Usava minha voz com naturalidade, como se já estivesse ali há muito tempo. Senti uma calma horrível, uma aceitação que não vinha de mim. Meus olhos se ergueram sozinhos. Minha boca falou sem minha permissão. O próximo ciclo começou. E então, os 7 deram um passo para trás, abrindo espaço para mim. O som ficou agudo, depois grave e depois silêncio absoluto. E nesse silêncio percebi que era minha vez de chamar alguém. Naquele instante em que tudo se calou e os 7 abriram espaço ao meu redor, compreendi que a espiral não se fecha com o som, ela se fecha com a transmissão. Eu era o 8º elo, a chave que faltava para completar o ciclo que havia começado. Décadas antes, talvez até séculos, me tornei a ponte entre o que estava contido e o que precisava passar. E esse algo, essa consciência profunda, impessoal e faminta, agora usava meus olhos para enxergar o mundo, minha pele para tocá-lo e minha memória para se espalhar. O corpo ainda era meu, mas a vontade não era mais. Caminhei sozinho pela vila, que já não era mais feita de casas e ruas, mas de fragmentos flutuantes de realidade costurados por lembranças. Como se Santa Iria existisse agora apenas como reflexo daquilo que se manifestou através de mim.
As árvores flutuavam ao contrário, os postes pendiam em ângulos impossíveis e o céu se abria como um olho que jamais piscava. Vi as casas onde os moradores desapareceram se reconstruírem diante dos meus olhos. Dentro delas, sombras sem rosto habitavam os cômodos, repetindo gestos como atores presos em cenas que nunca terminam. E todos pareciam aguardar por mim. Quando retornei ao centro da vila, o chafariz agora jorrava não mais água, mas uma substância escura e espessa que refletia cenas de outros lugares. Cidades distantes, ruas movimentadas, pessoas incomuns vivendo suas rotinas, todas alheias ao que se preparava. E então compreendi a natureza da espiral. Ela não era apenas um sinal, era um contágio. E eu era o vetor. Ao voltar para casa, ou pelo menos para o que restava dela, nada mais me parecia estranho. Tudo era parte do plano. Os objetos se moviam levemente durante a noite. O som preenchia cada canto, cada silêncio. E quando dormia, sonhava com nomes que não conhecia, mas que estavam ligados a mim. Pessoas que haviam escutado o mesmo som, em outras épocas, em outras vilas. Todos marcados, todos chamados. Comecei a escrever nomes em pedaços de papel. Não sabia de onde vinham, mas ao pesquisar, descobria que eram reais. Pessoas vivas, pessoas que, como eu, estavam próximas de um ponto, um centro, e eu precisava encontrá-las. Meu telefone tocava sozinho às 3h07, todos os dias. Nunca havia som do outro lado, só um ruído leve, como respiração sob água. Um dia, decidi atender e responder. Disse apenas: "Estou pronto." E a linha caiu. Mas no dia seguinte alguém bateu à minha porta. Era um jovem com os olhos fundos e a mesma espiral marcada no pulso. Ele não disse nada, apenas sorriu e me entregou um envelope. Dentro, um papel com 3 palavras: "É sua vez." Desde então, caminho pelas estradas, pelas cidades apagadas do interior, pelas vielas que não constam nos mapas. Entro em igrejas abandonadas, escolas desativadas, casas esquecidas pelo tempo. E deixo coisas para trás. Uma pedra, um símbolo riscado na parede, um sussurro ao pé do ouvido de alguém que ainda não sabe que está ouvindo. Já encontrei outros como eu. Não somos muitos, mas não precisamos ser. Um ciclo se fecha devagar, em silêncio disfarçado de coincidência. Basta um som, uma imagem, uma história. Agora você entende o que estou dizendo, não é? Você escutou até aqui, ficou comigo até o fim. E talvez, só talvez, nesse exato momento, mesmo sem perceber, o som já esteja dentro de você também. E quando o relógio marcar 3h07 da manhã, preste atenção. Porque pode ser que você escute, e se escutar, não pare, não fale, não volte para a vila, porque a próxima vez que alguém te procurar, vai ser para completar o ciclo.